Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Bhakti Sutras de Shandilya, Sutra 3. Porque a imortalidade foi prevista àquele que permanece em Deus. Então, aquele que permanece exclusivamente em Deus, para ele foi prevista a imortalidade. Porque a imortalidade é o fruto da realização de Deus. É porque aquele que se estabeleceu nele, que se estabeleceu o seu próprio eu no Ser Supremo, conhecido como Ishvar ou Brahma, o Senhor Supremo, por ser um com ele, que alcançou a realização de Deus, seguindo o caminho de Bhakti, é considerado como tendo encontrado o néctar eterno da imortalidade e bem-aventurança. Na verdade, esta é a declaração universal e inequívoca das Escrituras. Então, a realização de Deus, a transcendência do mundo, da ilusão, é o néctar da imortalidade, é a imortalidade. Porque aquilo que morre e nasce é o corpo, a mente, e é na ilusão. A declaração universal e inequívoca das Escrituras. Então, as Escrituras, é um bom momento para falar sobre isso. As Escrituras não são livros comuns, não é um livro feito por homens. A verdadeira Escritura são as palavras de Deus. Não são palavras criadas por homens. Se forem, não são Escritura. Então, as Escrituras, na Índia, os Vedas, por exemplo, são trazidos, sempre que se perdem, são trazidos de volta por aquele que chama-se o Rishi, aquele que vê, que tem a visão das Escrituras, e as Escrituras foram dadas por Deus, pelo Ser Supremo. E o que está contido nelas é atestado, foi atestado também ao longo das eras
por todos aqueles seres que cruzaram o oceano da ignorância, da transmigração, se estabeleceram em Deus e confirmaram aquelas palavras. É óbvio, as Escrituras lidas por uma mente comum, não é? A interpretação está sujeita ao nível da mente, do intelecto, das suas impurezas e etc. Então, às vezes, é difícil de entender o que está nas Escrituras. Já aquele que despertou, os seus ensinamentos estão em sintonia com as Escrituras e ele também consegue traduzir o que está nas Escrituras e atestar. E o que parecem ser coisas muito diferentes, na realidade, não são. No Chandogya Upanishad, que é uma escritura, aprendemos que todos os outros ritos ou lições védicas podem levar a pessoa ao respectivo resultado. Mas é a devoção imaculada à divindade suprema que ajuda a pessoa a alcançar imortalidade. Então, tudo o que tem a ver com frutos do mundo, os rituais podem trazer esse resultado almejado. Mas transcendência e imortalidade, apenas a suprema devoção. A devoção imaculada, exclusiva a Deus, em que nada mais importa. Só isso pode levar a pessoa à imortalidade. Na Katha Upanishad, que é outra escritura, por meio da devoção imaculada ao Supremo, transcende-se a mundanidade e alcança-se a bem-aventurança final. A devoção sendo o caminho para a bem-aventurança e a transcendência. E termina aqui. Bem-aventurado aquele que ama a Deus de todo o coração, corpo e mente, não busca recompensa, considera-se apenas seu devedor. A devoção imaculada a Deus traz um fim ao ciclo da vida da transmigração e, finalmente, faz o devoto beber o néctar com uma sede insaciável e crescente em prestar serviço puro com amor pungente a Deus. Não é? Então, aquele que ama a Deus de todo o coração, corpo e mente, não tem espaço para mais nada, senão amar a Deus, que não busca recompensa desse amor, nem sequer a libertação, que considera-se apenas um devedor de Deus, pois tudo o que recebe é graça de Deus e ele não tem o que dar de volta. Não é? A devoção imaculada a Deus, esta é a devoção imaculada a Deus, traz o fim ao ciclo da vida de transmigração, morte e renascimento. E finalmente faz o devoto beber o néctar com uma sede insaciável e crescente de prestar serviço puro com amor pungente. Esta é a necessidade de um devoto que chegou neste nível de pureza, de apenas prestar serviço a Deus constantemente. A maior força na vida é o amor de Deus, o amor é a mais profunda filosofia de vida. Bom, essa parte a maioria sabe, a outra nem todos. Sutra 4. Alguns podem opinar que, para cultivar a devoção a Deus, o conhecimento filosófico, Gyan, é indispensável ou há uma subsequência pré-condicional necessária do conhecimento filosófico de Deus. Shandilya diz: nós dizemos absolutamente não, porque sabemos que o antagonista também pode ter conhecimento de Deus, mas não há um pingo de devoção em sua mente para com Deus. Ele nunca atinge o estado de maior bem-aventurança. Então, o que ele diz aqui é que o conhecimento de Deus não é indispensável para cultivar a devoção a Deus, para Bhakti. Não de todo, porque ele dá o exemplo que um antagonista, ele pode ter o conhecimento de Deus, mas nunca terá essa devoção. Não trará essa devoção. Não é? E ele também
nunca chegará naquele estado maior de bem-aventurança. Então, o conhecimento pode ou não levar à devoção, mas sem devoção não há verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento do real. O verdadeiro Jnana e o verdadeiro Bhakti são iguais. Exatamente. Então, ter o conhecimento das Escrituras, dos ensinamentos espirituais, não necessariamente traz devoção. Não necessariamente. Então, ter o conhecimento intelectual de Deus não necessariamente traz devoção, não é? E não traz o conhecimento de Deus também. Mas sem a devoção a Deus, não há o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento direto de Deus, a realização de Deus. Isso sem devoção não tem como. Então, para chegar no verdadeiro conhecimento, a devoção é central, é essencial, é vital. Mas ter o conhecimento não significa, o conhecimento intelectual não significa que haverá devoção. Embora possa ajudar, pode ou não, mas não significa que. Né? E aqui fala, né? O verdadeiro Jnana e o verdadeiro Bhakti são iguais. E é verdade. Não é? Então, a realização de Deus e a realização do self, ou autorrealização, é a mesma experiência final. Não há diferença nenhuma entre essas duas realizações. E isto, só aquele que realizou Deus pode afirmar com certeza. Então vos digo, com toda a certeza, não há diferença nenhuma entre uma coisa e outra. Nem faria sentido haver, mesmo em termos de lógica. Não haveria sentido de haver uma diferença entre uma coisa e a outra. Autorrealização, realização de Deus é a mesma coisa. O caminho de Jnana e o caminho de Bhakti são diferentes na forma. O caminho de Bhakti, em teoria, o objetivo principal é desenvolver a devoção, e a devoção é a bem-aventurança final. Já o objetivo do caminho do Jnana é um pouco diferente. O do Bhakti é assim, eles são diferentes. Não é? O propósito aqui é amar, é amor a Deus. O caminho do Jnana não pode trazer essa bem-aventurança final sem o surgimento de Bhakti, com certeza. Nenhum dos caminhos para Deus, se não tiver a devoção como eixo central, como a mãe da jornada, não pode trazer essa realização última, essa bem-aventurança final. Não tem como, até porque se acontecesse era o desperdício, pois o propósito não foi realizado. E o propósito é de amar a Deus. Gyan, ou sabedoria, dá ao devoto a visão do irreal que costuma ser chamado de realidade, o mundo. Né? Que é o irreal, mas que é chamado de realidade. Fala da irrealidade do mundo, ajudando a desviar a atenção do mundo para Deus. Né? Então, Gyan fala da irrealidade do mundo para que se largue, se tire a atenção dele e se vire para Deus. Bhakti é o amor pelo Ser Supremo, que traz a unidade com Ele. E esse é o Supremo Gyan. A unicidade, o uno, o fim da não-dualidade, a transcendência da não-dualidade, é o que Bhakti traz. E esse é o verdadeiro Gyan. Porque esse é o verdadeiro Gyan, a verdadeira sabedoria. Não é? O fim do Advaita, Vedanta, o fim de tudo isso é essa realidade última. E isso é Bhakti. Puro Bhakti. Gyan é o conhecimento sobre o Ser Supremo. Agora não estamos a falar do Supremo Gyan, estamos a falar
não é do supremo conhecimento, mas do conhecimento e informação. Não é? É o conhecimento sobre o Ser Supremo, para focar exclusivamente em Brahman, o Absoluto. Não é? Para que a devoção possa surgir e com a unidade com Brahman, ou a dissolução do indivíduo ou a autorrealização ocorra. Isso é puro Jnana e quer dizer a mesma coisa, e é a mesma experiência. A mesma. Bhakti é a vida da jornada espiritual, o resto são caminhos para ela. Então todos os caminhos espirituais são caminhos para Bhakti. Bhakti é a alma de todos eles. O caminho de Bhakti, não é? Supostamente deve ter Bhakti como seu cerne. E eu digo isto, parece uma coisa estranha de se dizer, mas não necessariamente. Enquanto o devoto ama a Deus por aquilo que Deus lhe pode facultar, ou porque é moda, ou porque é um estilo de vida, isso não é amor puro. Então é o caminho do Bhakti sem Bhakti. E todos os outros caminhos não são caminhos espirituais, não são caminhos de volta para Deus, sem a devoção. Os Vedanta Sutras dizem: porque foi ensinado que a emancipação reverte para aquele que é devotado a ele, a Deus. Então os Sutras de Vedanta falam, né, que a libertação, a emancipação vai para aquele que é devotado a Deus, que é exclusivamente devotado a Deus. Porque ser devotado a algo é exclusivo, isso não é devoção a algo completamente. No Srimad Bhagavata, que é outra escritura, diz: aqueles que abandonam o caminho da devoção imaculada aos pés de lótus de Deus, a fonte do verdadeiro bem-estar, trabalham pelo conhecimento abstrato e seco por si só, trabalham em vão como aqueles que trituram cascas vazias de arroz. Então, aqueles que abandonam o caminho da devoção, normalmente ou não têm, ou se cegam com o conhecimento e com o orgulho, não é? E trabalham pelo conhecimento abstrato e seco por si só, sem devoção. O conhecimento de Vedanta, o conhecimento, qualquer conhecimento na realidade, não do Advaita, tudo isso fica seco, fica árido, sem a devoção. Não é? E o que acontece, não é? Trabalham em vão como aqueles que trituram cascas vazias de arroz. Então, normalmente trituram-se as cascas de arroz porque o arroz está lá dentro e é para liberar, tirar as cascas e pegar o arroz. Então, estes que fazem qualquer caminho espiritual sem devoção, ou sem a devoção como o eixo, estão a trabalhar em vão. Em vão, não completamente, mas comparado a praticamente. Brahma diz: ó Senhor, fala para Deus, o seu Criador, não é? A inteligência não pode ser pura sem a devoção a ti. Então, trilhar um caminho em que exige um intelecto forte, poderoso para trilhar, como o Advaita, o Vedanta, etc., não é? Precisa de uma mente pura. Mas sem a devoção a Deus não tem como purificar a mente. No Bhagavata Mahapurana, mais uma vez, diz: aqueles que, deixando de lado todas as tentativas de conhecimento, ouvem teus passatempos gloriosos transcendentais, cantados pelos devotos autorrealizados, e vivem uma vida de devoção pura em corpo, mente e palavras, podem facilmente dominar a ti, meu Deus, embora tu sejas inacessível a todos nos três mundos. Então Deus, o Ser Supremo, é inacessível a todos nos três mundos. Mas estes puros devotos, que deixando de lado todas as tentativas de conhecimento,
aquele conhecimento vão, né? Que é o conhecimento pelo conhecimento apenas. Né? Ouvem os teus passatempos gloriosos transcendentais, as histórias das encarnações de Deus e das suas aventuras e feitos, cantados pelos devotos autorrealizados, ou seja, esses devotos que estão aqueles que vivem perto e escutam os devotos autorrealizados, aqueles que realizaram a Deus, e que vivem uma vida de devoção pura em corpo, mente e palavras, podem facilmente dominar a ti. Isto é verdade. A devoção pura, ou o grito sincero do devoto, leva Deus a ele imediatamente. Esse é o Dharma de Deus. Responder a isso que é sincero e puro. Os Brahmanes disseram sobre as Gopis: estas senhoras são realmente muito afortunadas. Nem receberam ritos purificatórios de investidura com cordão sagrado de um nascido 2 vezes, nem residiram na casa do preceptor, do Guru, para aprender os Vedas, nem qualquer austeridade realizada por elas. No entanto, elas puderam alcançar Sri Krishna, que era uma encarnação de Deus, o Senhor do Universo, tendo sido dotado de devoção inabalável. Que vergonha para nós, que somos desprovidos de devoção por Sri Krishna. Vã é a nossa linhagem elevada. Vã nosso aprendizado, austeridades, versatilidade das Escrituras e o facto de sermos adeptos de rituais, pois somos vazios de devoção ao exaltado Senhor. Embora já tenhamos ouvido que Sri Hari, que é mais o nome de Deus, é a própria substância e o substrato de todos os constituintes do sacrifício. Ou seja, Ele é a hora, Ele é o local, Ele é os materiais de oferendas, Ele é o mantra, Ele é o procedimento, Ele é os sacerdotes, Ele é o fogo, Ele é as divindades, Ele é o sacrificador, Ele é o sacrifício e os frutos do sacrifício. Encarnou-se no clã dos Yadus e ainda tolos que somos não pudemos reconhecê-lo. Isto é muito importante, não é? Então as Gopis, primeiro que tudo, para quem não sabe depois pode procurar, não é? Porque são histórias muito bonitas, valem muito a pena, são enriquecedoras, são cheias de majestade. Então elas, numa vida anterior, eram sábios que pediram ao Sr. Rama, que foi mais uma outra encarnação de Deus, do Ser Supremo, só um nome, pediram para passar tempo com Ele, ou viver com Ele, qualquer coisa assim deste ano, já não me recordo muito bem, depois podem procurar, e o Sr. Rama aceitou, concordou em satisfazer o desejo deles, mas disse-lhes que nesta encarnação ele não poderia fazê-lo, iria fazê-lo na sua próxima encarnação como Krishna. Então eles voltaram a nascer como Gopis, mulheres que cuidam das vacas, dos animais, fazem leite e etc. Naquela época era assim, hoje em dia também tem. E elas não tiveram nenhuma educação formal nas escrituras, nem nada disso, eram o mais simples do mais simples. Ainda assim, conseguiram reconhecer Krishna, conseguiram se devotar completamente a Ele e conseguiram a liberdade última. Já eles, os Brahmanes, cheios de conhecimento, e isto é uma coisa comum em todas as eras, aqueles que supostamente têm o conhecimento espiritual são os que menos veem quando aquele conhecimento não tem a devoção por base ou de alguma forma a sua mente fica cheia de orgulho e presunção por ter o conhecimento. E mesmo aqueles que guardam o conhecimento das próximas encarnações, dos sinais, de tudo isto, quando Deus chega, são dos últimos a ver.
E às vezes são até os próprios inimigos de Deus na Terra, não é? Como em várias histórias se vê. Então a humildade é muito importante em qualquer caminho espiritual. E de certa forma, quando Deus desce, ou em qualquer atividade de Deus, para com os devotos, para aqueles que o buscam, Ele leva-lhe testes e oportunidades de se humildarem, pois sem essa humildade não tem como. Então essa é uma das maiores graças, o poder se humildar. Mas poucos conseguem receber essas graças. No Bhagavad Gita, o Senhor diz: somente meu devoto está no verdadeiro caminho para alcançar a sua mais alta bem-aventurança, enquanto o caminho de Jnana, da sabedoria, é cercado de perigos e resulta em um triste naufrágio. Então, o caminho da sabedoria sem devoção só pode dar em confusão, né? Em problema. Porque lhe falta o mais importante. Fora que é um caminho austero, mais árduo, não é? E logo mais sujeito a um monte de tentações e a inevitáveis quedas. Já aquele que é devoto de Deus, Deus o leva pela mão, o ampara, está na sua presença. Não importa se ele está num caminho de não dualidade, num caminho de yoga, não importa. Se ele é devoto, ele está no caminho para Deus. Se a devoção está no seu coração e está crescendo, está na direção certa. O Sr. Rama, em Charitmanas, que é uma outra escritura, diz: Gyan é um caminho difícil, cheio de armadilhas e também não é favorecido por mim em comparação com o caminho de Bhakti. Porque ele é sem vida e passa ao lado. Apenas no final ele se encontra no mesmo lugar, mas ele passa ao lado do propósito da vida, que é a relação de amor com Deus. Pois muitas vezes coloca Deus como parte do mundo ilusório e Brahman, o transcendente, separado de Deus, como a única realidade. Não é? Então, meio que, suponhamos que realiza Brahman, e se fosse possível não haver a realização de Deus também e do amor a Deus, seria um desperdício de tempo. Não é? O propósito de tudo isto não seria cumprido. Mas não tem como colocar isso, porque eles são a mesma coisa. Então, a partir do momento que se diz, não, mas a autorrealização, a realização do self, não é a bem-aventurança final. Sim, mas aí já estamos a falar da mesma coisa. Então, só que sem a devoção, não tem como chegar lá. Os trabalhos da Adi Shankaracharya começam com uma oração sentida no coração. É um trabalho de Bhakti e um caminho para aqueles que têm o coração cheio de devoção. Então, embora fale de não dualidade, Shankaracharya, não é? Ele é um grande devoto de Krishna, salvo erro, de Vishnu, mas creio que de Krishna. Um grande devoto, tanto que as suas obras começam com a exaltação do divino. Não é? Então, na realidade, tudo aquilo é um caminho de Bhakti, é um caminho para Bhakti. E é um caminho também só pode ser trilhado por aqueles que têm o coração cheio de devoção. Caso contrário, traz aridez, secura e nada de realização do self ou de Deus, não é? É tudo sobre devoção, todos os caminhos são sobre devoção e eles começam com o mesmo desejo, de onde isso é possível, de acordo com o conjunto de características. Não é?
mas todos os caminhos são sobre devoção. Muitas vezes não parece, mas se devoção não surge, não tem caminho real. Há dificuldade em iniciar a busca por Bhakti porque alguns carecem de devoção. Outros têm muita emoção e iniciam o caminho de Bhakti, mas poucos têm a pureza para reconhecê-la, para experimentar esse Bhakti. Então, muitas vezes, eu vou fazer a distinção mais uma vez que não se trata do caminho de Bhakti versus de Karma e versus Jnana. Pode ser interpretado assim, gera muitas discussões nesses tópicos, mas tanto o Karma Yoga, quanto o Jnana Yoga, quanto o Bhakti Yoga são dados por Deus como caminhos de volta para Ele. Mas as diferenças têm a ver do nível do buscador, do que pode caber na realidade dele. Por isso é que as coisas aparentemente são diferentes. Especialmente hoje em dia, por exemplo, há muita dificuldade em lidar com a questão de devoção. Tipo, falar de devoção a Deus é quase um insulto, um sacrilégio, não é? Então, a busca do meu verdadeiro eu, da minha essência, aí cabe. Agora, de Deus é complicado. Porquê? Por causa do nível das impurezas existentes. E esses caminhos são ferramentas de purificação. E se as coisas estiverem na direção certa, ou seja, se houver um saldo positivo entre motivações egoístas e motivações puras, então a devoção terá que surgir. Caso contrário, não há caminho. Por outro lado, tem outros que se agarram ao caminho do Bhakti, porque são muito emocionais por natureza, mas fazem para estar numa comunidade, para pertencer a um grupo, para se divertir, porque é mais fácil que os outros caminhos, supostamente não têm austeridades, etc, etc, etc. E esses também não realizam o Bhakti puro. Pois não há Bhakti, real Bhakti, se o centro não for a devoção exclusiva, imaculada a Deus. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.